Sejam muito, muito bem-vindas. E hoje eu estou aqui com a Lavanda do Dia. A gente está parecendo um jardim agora, né? É verdade. E hoje, como eu já tinha mencionado no Instagram, a gente vai falar sobre não estar grávida quando você, na verdade, queria estar grávida, né? Quando você, na verdade, quer estar grávida. Então, hoje eu tenho a honra de estar aqui com a Ana Paula. Obrigada. A Ana Paula, já começar a introduzir, você já está nesse caminho de tentar engravidar. 7 anos, né? 7 anos. Uma longa caminhada. Sim. Então, vamos começar desde o início. Em que momento que você sentiu, agora talvez seja a hora de ser mãe? Foi um processo muito natural pra mim. Desde o começo, assim, do casamento, isso já era um acordo entre nós de não demorar muito pra ter filhos. Então, a gente não queria esperar muito tempo, né? Então, nós casamos em 2015 e aí em 2016 a gente já tinha ali quase um ano de casados, né? Então agora é o momento. A gente já deu uma aproveitada na vida de casado ali, né? Que eu acho que também é importante a gente viver esse momento juntos. Mas em 2016 eu procurei o meu ginecologista e a gente fez todos os exames de planejamento familiar. E aí demos início à caminhada. De maneira bem leve, né? Como foi o primeiro ano, então não tinha cobrança, não tinha pressão. Era aquela coisa assim, se eu engravidei, que bom, era isso que a gente queria, mas também, se não vier, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, não tinha muita pressão mesmo. O médico sempre deixou claro que o período natural para uma gestação acontecer é de 6 meses a 1 ano. E a gente respeitou esse prazo. Sim. E nessa fase, vamos dizer, você estava se sentindo saudável, você não tinha nenhum problema de saúde? Nada. A princípio, tudo tranquilo, os exames deram todos ok. Eu iniciei com a suplementação básica ali, quando a gente quer iniciar, né, a gestação, metilfolato, ômega 3, mas somente a suplementação mesmo, até então não tinha nenhum diagnóstico. Então, 2 anos depois, quase. Basicamente isso, quase 2 anos depois de casado. E em 2017, a gente parou e pensou, tá, não veio, mas será que tem alguma coisa? Porque aí a gente começou a se questionar. Em 2017 procurei novamente um médico, ele pediu mais alguns exames, como a histerosalpingografia, que é para verificar se tem alguma obstrução ali na trompa, que dificulta a chegada do espermatozoide. E a princípio estava tudo certo, fiz mais algumas outras ecografias ali, tudo tranquilo. E aí iniciamos um tratamento que se chama coito programado. A gente acompanha a evolução do crescimento do folículo. No meu caso, foi utilizado a indução de fármacos. Não é todo médico que prescreve, não é todo mundo que faz isso daí, mas no meu caso a gente utilizou a indução de fármacos, então eu acompanhava o crescimento do folículo 3 vezes por semana, eu ia no consultório para verificar o tamanho, e no momento que o folículo estava um tamanho ok, a gente utilizava um outro fármaco para esse folículo romper, liberar o óvulo, aí tinha um prazo pra gente namorar, né? Ter a relação ali. É agora. Então assim, era tudo com hora marcada, mas era entre 12 e 24 horas, se eu não tô enganada, era um prazo assim, que a gente podia ter relação e esperar, né? Esperar pra ver se aquele mês ia dar certo. E como você estava se sentindo nessa fase? Tranquila. E o seu marido? Tranquilo também. Legal. Normal. Esse momento pra mim foi uma fase bem leve, mesmo que a gente quisesse o positivo logo, que era o nosso objetivo, foi tudo bem tranquilo. O meu emocional tava também tudo ok, né? Então a gente conseguiu tirar de letra essa fase. E aí foi por 1 ano e meio nesse processo de coito programado. E você já sabia que ia levar 1 ano e meio? Ou Não. qual que era a sua expectativa quando você começou com esse coito programado? Eu imaginei ali que seriam umas 4 tentativas que a gente já conseguiria engravidar, né? Só que nesse meio eu apresentei alguns cistos hemorrágicos nos ovários, então tinham meses que a gente tinha que interromper o coito para utilizar a medicação para que esse cisto pudesse
ir embora ali e aí esperar o próximo mês para iniciar novamente o tratamento. Então, por isso que foi um tempo longo, porque ele não foi contínuo. Você disse que você interrompia a sua menstruação, vamos dizer. Exatamente, por conta desses cistos hemorrágicos que eu tinha. Mas assim, foi passando o tempo, a gente viu que não estava surtindo efeito, mas pra gente também tava muito cômodo até esse momento. Não tinha nada que nos preocupasse até então. Aí, em 2018, nós demos um passo na nossa vida, enfim, a gente comprou o nosso apartamento. E aí foi assim, um ano com muito gasto, um ano com muita pressão, então a gente tinha muita coisa para organizar. E eu acabei, nesse ano eu falei pro Diego, vamos dar um tempo. Então realmente eu falei assim, não engravidei até agora, de repente também não vai ser o momento, vamos dar uma segurada até a gente estar no nosso apartamento, até a gente estar com as coisas bem organizadas. Naquele momento você pensou, talvez não deu certo até agora, porque realmente agora eu preciso me focar na casa. Exatamente. Então agora a gente tá com outro objetivo, né? E aí que é importante a gente falar como os tabus referentes à infertilidade, eles atrapalham em certo momento. Por que eu falo isso nesse momento da minha vida? Porque muita gente me falava assim, você precisa esquecer para engravidar. Ou você precisa relaxar, ou a hora que você não quiser, esse bebê vai aparecer. E realmente, esse momento de 2018, eu falei, não, eu acho que agora realmente eu preciso esperar, porque a minha vida tava assim, um turbilhão, né? E isso não aconteceu, né? Então, não foi eu relaxar, não foi eu esquecer. Porque não aconteceu. Então, nesses 7 anos, eu já passei por todos os sentimentos que a gente pode passar. Se alguém fala pra mim que eu tenho que esquecer, que eu tenho que relaxar, é como se a culpa de não engravidar fosse minha. Então, a gente acaba se sentindo culpada. Isso não tem nada a ver. E nesse ano eu pude observar bem isso, né? Sim. Que mesmo eu não querendo, ou mesmo eu esquecendo, mesmo eu estando com a cabeça em outro lugar, ainda assim a gestação não aconteceu. Em 2019, nos mudamos para Ponta Grossa. E aí, entre 2018 e 2019, então a gente deu uma paradinha. Em 2019, nos mudamos para Ponta Grossa. E por motivos de trabalho. E aí pensei, então de repente agora acredito que seja o momento de retomar, né? E encontrei em Ponta Grossa um médico especialista em reprodução humana. Né? Então ele só atendia isso. E comecei o tratamento lá. Entre a consulta e a minha primeira cirurgia de endometriose foi 1 mês. Foi tudo muito rápido. Porque ele diagnosticou endometriose. Exatamente. Ele fez o mapeamento. E sabe o que é engraçado? Que no mapeamento que eu fiz, ele ficou inconclusivo para endometriose. É feito várias ecografias ali e ficou inconclusivo. A hora que eu levei o laudo pro médico, o médico falou, olha, segundo exame não tem nada. Mas até então, né, estava fazendo 4 anos de tentativas, ele falou assim, não é normal alguém estar 4 anos tentando engravidar e simplesmente não ter nada. E ele foi contra esse exame, contra esse laudo e marcou a vídeo, foi por vídeo, né? E aí 1 mês depois estávamos fazendo a cirurgia e realmente tinham vários focos de endometriose. Inclusive, quando eu saí da cirurgia, ainda no hospital, o médico falou que a gente faria um tratamento, a princípio por 6 meses, com uma medicação, porque ele falou que tinha muito foco e aí seria importante que eu não menstruasse, porque a própria menstruação que acaba piorando os focos de endometriose. Por 6 meses eu teria que fazer esse tratamento, eu entraria numa menopausa. Então, eu não iria menstruar e também não iria ovular, né? Então, esse período até foi tranquilo, porque eu sabia que naquele tempo nada ia acontecer. Mas o que aconteceu? De 6 meses, esse tratamento ele perdurou por 9. Porque desde o começo o médico deixou claro que eram injeções mensais. Que a primeira injeção poderia ser que não tivesse efeito, sabe? Que o corpo
acabasse não entendendo que ele precisaria para parar de ovular e, consequentemente, parar de menstruar, né? Então, até a medicação fazer efeito foram 3 meses. Como eu tinha que ficar 6 meses sem menstruar, perdurou por 9 meses aí. Em setembro foi minha última injeção e com esse médico ainda tentamos outubro, novembro e dezembro. Fazia o controle ovulatório também, mas a princípio sem indução de fármacos. Era só para ver se o meu folículo estava maduro e eu verificava o dia que o folículo rompia. E aí, pra gente ter a relação, isso foi final de 2020. E o que é importante falar, que nesse período que eu estava fazendo tratamento em Ponta Grossa, foi o começo da pandemia. Então, o que pra mim foi terrível, porque nesse momento o meu emocional começou a ficar um pouco mais conturbado ali. E no consultório médico, eles não deixavam levar acompanhante. Então, nesse momento, eu ia sozinha nas consultas. O que pra mim se tornou uma dificuldade, porque nesse momento, como eu falei do meu emocional, aí eu percebia que a alguns momentos eu chorava, e aí o médico pra mim ali tava falando em grego. Porque eu acabava não captando muito o que ele tinha pra me falar. E de repente, se o Diego estivesse comigo, né? Segundo par de ouvidos. Exatamente, ele conseguiria captar algumas informações que eu não conseguia. Então, pra mim foi bem difícil. Nessa fase que você disse que agora realmente as emoções, mas também eu fico só pensando aqui, imagina tantas coisas acontecendo no corpo, você não menstruando, mas depois voltar a menstruar, Exatamente. Meu Deus, é uma loucura. E eu tinha todos os sintomas da menopausa. Então, assim, era uma medicação, eu não sei exatamente qual é, mas o médico deixou bem claro que todos aqueles calorões que são comuns na menopausa, exatamente, poderia acontecer comigo e que não foi diferente. E aí, num mês para outro, a minha vida começa, o meu corpo começa a ovular e eu começo a menstruar e ter toda aquela liberação de hormônio que a gente sabe que a menstruação tem, né? Então, foi realmente altos e baixos, assim. Nessa fase, você tinha ajuda, assim, de um terapeuta, psicólogo? Nesse momento, ainda não. Mas foi nesse momento que eu comecei a ver, que eu comecei a sentir falta. Encontrei uma psicóloga lá que me ajudou a enxergar muita coisa. Coisas que eu falava, coisas que eu comentava e que eu não tinha ideia do quão grave era aquilo, né? Então, só para fazer uma pausa, né, no meio desse processo de tratamento, quando a gente começou a engravidar, eu sempre falei pro meu marido, olha como a língua da gente é o chicote. Eu falava assim, eu prefiro demorar para engravidar do que engravidar e perder. E assim, querendo ou não, isso tá acontecendo, né? Mas por que eu falava tudo isso? Hoje eu entendo, e com a terapia eu entendi muito o que significa memórias uterinas. E a minha mãe passou por uma perda, então eu sou o bebê arco-íris da minha mãe, né? Ela, não sei dizer com quantas semanas a minha mãe ganhou, ela era uma menina, ela nasceu com vida, mas foi na prematuridade ali, né? E como ela tinha uma prematuridade, a gente coloca aí uns 35 anos atrás, né? Sim. Naquele tempo, infelizmente, a medicina também não era muito avançada e ela permaneceu com vida apenas 4 dias e aí faleceu. E aí, pouco tempo depois, a minha mãe engravidou. A minha gestação, assim, ela conseguiu levar certinho até o final, mas 6 meses a gente pode colocar que foi repouso. E hoje, depois da terapia, eu consegui entender como a minha mãe teve um trauma ali estabelecido, né? Então ela veio de uma perda, aí de uma gestação conturbada, com medo de uma nova perda e sem poder fazer absolutamente nada. Realmente, assim, eu comecei a entender que essa memória estava dentro de mim, né? E por isso que eu falava isso, que eu preferia demorar do que ter e perder, porque pra mim era um luto muito grande que eu ia vivenciar e eu não queria viver novamente o que a minha mãe passou. E aí a psicóloga deixou bem claro pra mim, Ana, a vivência da tua mãe é uma e a tua é outra. A gente tem que aprender a separar e não é porque isso aconteceu com a tua mãe que obrigatoriamente vai acontecer com você. E aí eu comecei a entender e ressignificar um pouco melhor essa questão de
que eu não preciso vivenciar tudo que minha mãe vivenciou. E em 2021, depois de um ano já em tratamento com esse médico de Ponta Grossa... Então, isso já são 6 anos tentando. 5 anos. Sim. Até então, 5 anos. A gente teve uma indicação até desse médico de Curitiba, que foram com uma prima minha, inclusive, que teve sucesso. Ela fez a cirurgia, 2 meses depois ela estava grávida, hoje ela já tem 2 meninos. Então, assim, claro que a gente pega as expectativas de outra pessoa e a gente acha que isso vai acontecer. Exemplo vivo, quero pra já. Exatamente. Daí ela falou assim, Ana, vai pra Curitiba, vai com esse médico. E assim a gente fez, né? Novamente cheia de esperança. Meu Com Deus, certeza. mas a admiração que eu tenho só de ouvir isso, tipo, eu sinto o quanto que você entrou em cada fase. Não, mas é agora É que agora. vai se ver. Sim, a gente tem que ter esperança, né? Então, cada vez que a gente começava um novo tratamento ou ia com um novo médico, a gente pensava, é agora que vem, né? E aí fomos para Curitiba. Isso foi em 2021, durante o ano de 2021. E nesse ano, para nós, eu diria que foi o ano mais pesado, porque foi um ano que a gente gastou muito dinheiro. Porque quando você faz algum tratamento para infertilidade, além de todo o estresse mental, físico, ainda tem a parte financeira. Porque são medicações caras, são tratamentos caros e a gente ainda nem chegou na fertilização, né? Então foi um ano em que a gente teve, assim, muitos gastos mesmo. E aí eu senti que minha vida começou a ir ladeira abaixo, porque aí você tem um conjunto de coisas, eu tô gastando, eu tô enfrentando viagem, eu tô enfrentando tratamento e eu não tô grávida. E aí em 2021, eu, com esse médico de Curitiba, eu fiz novamente cirurgia para endometriose com ele. E uma coisa boa que aconteceu foi que o Diego foi diagnosticado com varicocele bilateral. Então ele fez um exame chamado fragmentação do DNA espermático. Então, basicamente é como se o DNA do espermatozoide ele fosse de alguma maneira afetado e muitas vezes ele acaba não conseguindo, ele não é ágil, não consegue chegar onde ele tem que chegar, ou às vezes chega, mas acaba se tornando um embrião com certos problemas e aí o corpo acaba abortando, não aceitando também de maneira natural, sim, né? E aí ele foi submetido à cirurgia, isso em Ponta Grossa mesmo, ele fez com o médico urologista. Um mês depois eu repeti a minha cirurgia para endometriose. Nesse momento, além de tudo isso, eu fui diagnosticada com trombofilia, o que de certa forma me preocupava, porque a gente já sabia todos os gastos que a gente teria que ter caso eu engravidasse, seria um tratamento bem longo. E junto com isso veio o diagnóstico de uma condição autoimune que eu poderia estar apresentando. Então seria basicamente, se eu engravidasse, o meu próprio corpo recusaria aquele embrião e mandaria pra fora. Meu então, Deus, eu só fico pensando você nesse momento, já querendo engravidar, daí pessoas externas falando, não, seu corpo não é saudável, e se por algum motivo você receber o bebê, você vai expulsar. Exatamente. Que turbilhão. E foi exatamente isso que aconteceu. Nesse momento eu tava tomando muito remédio, inclusive as injeções para trombofilia. Eu utilizava por 10 dias após o período ovulatório, porque caso acontecesse a fecundação, a gente já entraria ali de maneira preventiva. E foi isso por um ano. Né? Entre consulta, muitos exames e mais uma vez com nós, né? Com a minha prima deu certo, comigo não. E aí a gente começa a entender como cada corpo reage de uma forma, cada cabeça reage de uma forma também, porque não é porque com ela deu certo que comigo também ia dar, né? E que bom que com ela deu certo, porque ela também passou por algum período tentando engravidar e não conseguia, e foi ele, né, esse médico de Curitiba que conseguiu, mas comigo infelizmente não deu certo. E aí começou a se tornar também tudo muito caro, tudo muito cansativo. Em novembro de 2021 foi a última consulta que nós fizemos com ele e parei. Aí eu voltei pra casa em prantos, porque aí eu já tava exausta de tudo isso. Falei pro Diego, chega, não quero. E aí ano passado eu não fiz absolutamente nada.
Lógico que assim, eu tomava alguns chás, tudo de forma natural, eu estava utilizando a geleia real, que também é um alimento muito bom para a saúde do óvulo. Eu parei com o café, a gente já sabe que tem muitas pesquisas que contraindicam o uso do café no Nutri também, né? Então assim, a gente acaba pesquisando muito e entrando muito a fundo nessa parte de alimentação. E aí eu comecei a ler vários artigos que realmente contraindicavam o uso do café para a fertilidade por conta da própria cafeína ali, né? E na qualidade do óvulo. Foi isso que eu fiz ano passado, sem nenhum acompanhamento de profissional, porque tava tudo muito cansado e realmente assim, até o final do ano passado foi um momento que pra mim foi tudo muito difícil e a sensação que eu tinha é que eu tava no fundo do poço, ancorada, que eu não conseguia sair dali porque não tinha o que eu fizesse. Porque se eu ia para um lado, dava ruim. Aí se eu ia para outro, também era pior, né? Então, o que eu vou fazer? E aí eu comecei a me questionar. Questionei a mim, questionei o universo, questionei a Deus, porque e isso até foi uma fala do meu marido um dia que ele chegou pra mim e falou assim: Ana, será que essa não é uma resposta do universo? E será que de alguma forma isso que tá acontecendo com a gente não é pra gente entender que a maternidade não vai acontecer, que é pra gente parar de ir atrás disso? Porque aí a gente começou a pensar. E se isso que tá acontecendo realmente forem sinais divinos falando, para, que não é esse o teu caminho. O que isso te fez sentir? Não sei dizer. Já tô tão longe no Não, caminho, não sei dizer assim. Mas eu acho que de repente foi um momento em que eu tava descendo a ladeira ali e foi, diria que os 3 últimos anos assim foram os piores. Porque até eu chegar nesse médico em Ponta Grossa, como a gente comentou, tava super tranquilo. Assim, mesmo tendo que fazer tratamento e medicação e hora marcada para tudo, tava tranquilo. E aí, 3 anos pra cá, eu senti que a minha cabeça começou a dar aquela pirada e aquela surtada, né? E eu acho que isso atrapalhou bastante. E aí chegou na terapia, né, que a gente comentou, foi com a terapia que eu consegui me centrar e me colocar no rumo da vida de novo. Mas isso é um processo. Claro, não é de um dia. Não é um dia para outro, leva um tempo. Ano passado nós não fizemos nada, assim, mas também não tinha nenhum método contraceptivo e mesmo não fazendo nada, a gestação não veio. Sim. As pessoas falavam pra mim, você vai mudar pra Ponta Grossa, casa nova, vida nova, agora vem. Fiquei 3 anos morando lá e não veio. E aí ano passado a gente decidiu voltar, porque também a nossa cabeça tava aquele turbilhão, e aí a gente tava longe da família, e pra gente já tava começando a ficar insustentável. Vamos voltar. Voltamos e decidimos começar o tratamento, na verdade foi final do ano passado, começar o tratamento aqui com o médico, que eu acredito que é o único que tem aqui em Guarapuava, que é o que tem a clínica de reprodução humana. E aí fomos com ele, fizemos a consulta, e o Diego comigo, que bom, porque se tem em algum lugar que eu choro é quando eu tô no consultório médico, eu choro mesmo, né? Então ele consegue ser a cabeça pensante naquele momento. Que coisa boa que ele está junto com você. Exatamente. Precisa ter esse companheirismo aí nessa hora, porque é o casal que tá tentando engravidar. Então a gente precisa estar em sintonia, né? E que bom que eu tenho isso dentro da minha casa. No final do ano passado fomos em consulta com esse médico aqui e aí de cara ele já comentou que nós não faríamos outra cirurgia para endometriose porque esse era o meu receio, eu já tinha passado por 2, né? Então ele descartou essa possibilidade, falou que não precisaria. Mas ele olhou os meus exames assim e ele falou: Ana, eu acho que você não tem trombofilia. Vou te encaminhar para um hematologista, que é o médico fundamental para realmente te dizer isso, né? Fui para o médico hematologista e aí ele me pediu vários outros exames, vários.
E realmente, assim, para explicar brevemente, eu fiz um exame genético, ainda com esse médico em Curitiba, mas o meu exame genético, ele, né, o resultado ali, ele falou que eu sou heterozigoto. Não sei explicar a fundo o que é isso, mas basicamente o que o hematologista me explicou. Que a metade do meu gene é normal e a metade do meu gene é trombofílico. Então, o ideal é que o teu gene seja normal, que aí você não tem nada, o heterozigoto é meio a meio, e aí o homozigoto seria 100% do gene trombofílico. Então, o meu foi heterozigoto. Aí, o que ele comentou comigo? Que, de fato, eu tenho, né, essa genética para trombofilia, para tromboses, mas que se em 30 anos da minha vida eu não apresentei nenhum evento trombofílico, que seria muito difícil que na gestação eu fosse apresentar. E aí, com base em todos os outros exames que ele pediu, estavam todos absolutamente normais, ele falou pra mim, não indico as injeções durante a gestação. O que já me tranquilizou, porque a gente sabe o custo que a gente teria com essas injeções. É óbvio que se eu estivesse grávida, talvez isso fosse o menor dos meus problemas. Mas a gente acaba pensando nisso também, né? E a trombofilia, talvez, isso era um medo que eu tinha, engravidei e com a trombofilia e a todo momento entrar em parafuso, assim. Será que meu bebê tá crescendo? Será que a gestação não vai ser interrompida? Será que a medicação tá sendo... a dosagem tá sendo certa? Então isso já me tirou um peso das costas. Claro. E aí, junto com esse não diagnóstico de trombofilia, esse médico hematologista mesmo, ele pediu os exames para verificar se eu tinha realmente alguma condição autoimune. E eram, assim, uns 5 itens, não sei dizer quais, o que era, mas todos deram não reagentes. Então, eu não tenho nenhuma condição autoimune. Isso foi na mesma semana, no mesmo mês? Sim, no mesmo mês. Meu Deus, um mês ótimo pra você. Não, né? Exatamente, né? Então eu falo assim, eu tirei um peso das costas. Mas como isso é complicado, né? Porque naquilo que você acreditou naquele momento, era o médico, daí outro médico fala outra coisa. Exatamente. Meu Deus, já tinha tanta confusão. Confusão, né? Porque aí chega um momento que você já não sabe mais em quem acreditar. E por um lado, que bom que agora eu não tenho mais esses diagnósticos, mas tá, e agora? Se eu não tenho mais, então por que a gestação ainda não aconteceu, né? E aí o Diego também, ele acabou repetindo o espermograma e deu tudo bem. E até uma coisa que é importante falar, a gente acabou demorando para investigar o Diego porque ele já tem uma filha que veio antes do nosso relacionamento. Então, assim, jamais que a gente pensou que poderia ser algo com ele. E veja, em Curitiba, no médico de Curitiba realmente apresentou ali algum probleminha, mas que também já foi resolvido, ele fez a cirurgia e tá tudo certo. E mas agora... é muito legal mencionar isso, porque, né, naturalmente parece que a culpa vem muito da mãe, né, a mãe é o motivo, sendo que tem muitos homens que têm uma qualidade de esperma ruim ou outros Exatamente. problemas. É 50-50, né? Então sempre vê o outro lado também. Exatamente. E eu acho que isso falta muito ainda, sabe? Na maioria dos casais. Talvez por preconceito da parte do homem em procurar o médico, ou talvez até por a mulher querer abraçar o mundo e aí ela entende que a infertilidade é dela. Mas 50% é do homem, 50% é da mulher. Exatamente. Né? Então, e realmente, assim, no nosso caso, houve essa demora por saber que ele já tinha uma filha. Então, jamais que o problema seria dele. Sim. Mas, em determinado momento da vida, apareceu aí essa varicocele, que também é super normal, e que ele fez a cirurgia e também já resolveu. E aí agora, com esse médico daqui, novamente, o Diego fez o espermograma e deu tudo certo, tudo tranquilo, então acredito que a cirurgia que ele fez, de fato, resolveu e tá tudo certo. E aí, depois de tudo isso, nós sentamos com o médico aqui em Guarapuava e aí ele indicou a fertilização para nós. Porque, por vários motivos, e um deles é porque eu não quero passar por mais nenhum outro tratamento. Sim. Pelo desgaste e acredito que o percentual para uma gestação é muito baixa. E ainda assim, né,
ele colocou num gráfico lá todos os nossos dados, como idade, diagnóstico. E agora, depois de 7 anos, esse médico pediu a minha reserva ovariana, coisa que eu nunca tinha feito. E o meu resultado, ele ficou equivalente a uma mulher de 36 anos, pela queda de óvulos que eu apresentei. E você está com quantos anos agora? 33. Mentira! 32, eu vou fazer 33, eu já tô me envelhecendo. Faço 33 só em setembro. Mas, assim, olhando de fora, eu ainda estou achando que tá na mesma faixa. Faz uns 30. Tô ali, né? Não. Eu cheguei já na fase que eu me perco na idade, isso já tá me preocupando. E aí ele colocou todas essas informações, o resultado do meu exame de reserva ovariana, os diagnósticos, idade, peso, estatura, com relação à fertilização. E aí numa primeira tentativa, seria basicamente ali em torno de 50% de chance de dar certo. Então ainda assim, a primeira tentativa não quer dizer 100% de sucesso. Mas numa segunda tentativa já aumenta para 70% de chance e numa terceira tentativa 80% de chance. Quanto tempo dura essa primeira tentativa? Quanto tempo que demora esse processo da fertilização? 1 mês. 1 mês mesmo? É super rápido. Ah, entendi. Então você diz primeira tentativa, 1 mês de ovulação. Exatamente. Daí A segunda, no próximo período de ovulação, caso a primeira não tenha sucesso. A partir do momento que eu menstruei, a gente começa a fazer já a captação dos óvulos, né, o acompanhamento do crescimento do folículo para captação de óvulo, e aí naquele mesmo mês, a não ser que não tenha óvulo, quantidade de óvulo suficiente, aí aquele mês é perdido, a gente tem que esperar um próximo ciclo. Mas assim, tem muitos hormônios nesse processo de fertilização, então como existe essa ingestão de hormônios da minha parte, é muito fácil você ter um aumento de folículos ali que gerem óvulos maduros. Então, acredito que hoje, para mim, esse não seria o problema. E não seria o problema até eu fazer uma fertilização, eu sou bem tranquila com isso. O que me preocupa é a parte financeira mesmo, né? Porque é um tratamento caro e aí fizemos. Deu certo? Nossa, que bom! E se não der certo? Só para as mulheres que estão nesse caminho também buscando quanto que é o gasto em torno nesse momento, estamos em 2023. Somando tudo, uns 40 mil. É bom a gente ter de reserva, porque a fertilização, o processo é 19 mil. Também, assim, é razoável. É um gasto alto, mas também nada absurdo. Mas aí a gente tem um gasto da parte hormonal, que é de 9 a 15 mil. Mas a gente, quando começa esse tratamento, a gente já tem que pensar que você vai gastar os 15 mil, né, em hormônio. Senão porque só vai te causar mais estresse. Exatamente. Né? E aí tem mais outras questões, assim, questão de congelamento, se eu tiver mais de um embrião. Então, isso foi bem explicado no consultório pra gente, bem explicado mesmo. Às vezes eu posso até falar alguma coisa meio torta, porque a gente acaba não entendendo muito, então eu falo isso como leiga, né? Mas, de uma maneira geral, se eu conseguir, na primeira tentativa de fertilização, se eu conseguir mais de um embrião, eu posso fazer o congelamento. O congelamento, por mais que a gente gaste um pouquinho mais agora, com todos os custos do congelamento, para uma segunda tentativa, esse custo acaba caindo drasticamente. Então, a segunda tentativa pode acontecer por 2 formas. Digamos que a primeira deu certo e a gente quer um segundo filho, eu já tenho um embrião. E aí os custos, mais ou menos, claro que isso pode mudar de consultório e de época também, é de 4 a 5 mil que a gente teria para uma segunda fertilização. Então eu não gastaria mais 40, gastaria 5 mil, vamos jogar, né? Então já tem uma redução de custo aí. Sim. E essa segunda tentativa ela pode ser feita tanto se eu quero um segundo filho agora, ou se a primeira não deu certo, né? E aí a gente tem ainda mais um embrião. Isso se eu tiver mais um embrião. Porque pode ser que na primeira vez que nós fizermos a fertilização ali eu não consiga óvulos suficientes e não gerem bons embriões. Então, tudo isso vai depender do meu organismo, do meu momento ali, de todo esse processo. Esse ano a gente já colocou como meta fazer a fertilização. O médico deixou bem claro, assim, que hoje, diante de tudo isso, as nossas chances de gravidez natural, elas são bem baixas. Ele não pode zerar,
Porque não existe isso. A gente sabe Sim, que tá. as coisas podem acontecer, a gente acredita em milagre, então ele não pode zerar, mas ele deixaria ali entre 1 e 3% de chance de gestação natural. Então a gente tem que se agarrar agora com a fertilização, porque eu não tô mais disposta a enfrentar nenhum outro tratamento e também não quero esperar muito, porque se a minha reserva ovariana já está referente a uma mulher de 36 anos, a gente sabe que a contagem de óvulos da mulher, elas, né, acabam caindo naturalmente. Sim. Né? Então, será que se eu esperar 3 anos para fazer isso, será que eu ainda vou ter óvulo? Isso gera um certo desconforto. Então, a gente acaba correndo contra o tempo. Né? Então, esse ano a gente vai se dedicar para fazer essa fertilização. Se vier de forma natural, eu não posso dizer que eu não acredito, porque ainda assim eu fico com essa esperança de que a gestação de forma natural aconteça. Que ótimo! Mas se não vir, esse ano está reservado para fertilização. De uma maneira ou de outra, isso vai acontecer, né? Mas assim, a gente... eu sempre falo, né? Já conversei com várias outras mulheres que passaram por isso, vários outros casais. E eu sempre falo que pensar em desistir é normal. Por que a gente pensa em desistir? A cada menstruação, a cada mês que você vê que não deu certo, é uma desistência na tua cabeça, entendeu? Só uma curiosidade, quando você foi comprar os testes de gravidez, eu imagino que você tinha um monte de testes de gravidez na sua casa. Não tenho. Não? Não tenho. Por que que eu não tenho? Porque o meu ciclo é muito curto. O meu ciclo é 22, 24 dias. Então, assim, não dá tempo, sabe? De atrasar a minha menstruação. Inclusive, ontem a gente conversou, eu falei pra você que a minha vida era uma montanha-russa. Sim. E ontem a gente conversou, eu falei que ontem eu tava lá em cima porque tava tudo certo. Por quê? Hoje eu falo abertamente. Porque eu tive um atraso menstrual. Então, o meu ciclo é de 22, no máximo estourando 26 dias. E ontem era o meu 28º dia. Para um ciclo normal, 28 dias tá tudo certo. Mas, pra mim, ciclo de 28 dias não existe. Eu tenho meu aplicativo ali, eu posso voltar em vários períodos da minha vida e posso dizer que foi bem raros os momentos em que eu tive um ciclo de 28 dias ou mais. E ontem eu estava no meu 28º dia, eu estava lá em cima da minha montanha-russa porque eu falei, vai dar tudo certo. Já e a gente já começa a fantasiar, a gente já começa a ver coisa onde não tem, né? E aí ontem, confesso que eu comprei um teste de farmácia, mas assim, eu não tenho estoque. Eu vou na hora e compro, porque eu acho que se eu tiver estoque eu vou querer fazer E eu também não quero fazer isso porque Sim. é um teste negativo que eu recebo ali, que pra mim é muito frustrante. Sim. E aí ontem à tarde, resolvi ir pro laboratório, falei, vou fazer um beta, né? 3 dias de atraso ali, 3, 4 dias de atraso, pensando num ciclo de 22 dias, já tinha até passado muito tempo. Falei, vou fazer um beta. Obviamente, como vários outros exames negativos que eu recebi, ontem também foi um negativo, o que também não é nada diferente da minha vida, porque já fiz vários exames, todos negativos, então... Mas óbvio que a gente se frustra, porque a gente já tava criando expectativa, então eu já... Com meu marido ali, meu Deus, tá atrasado, e então assim, eu não tava sentindo cólica, não tava sentindo nada, e aí você já começa... Como que... Criar coisas na nossa cabeça, como que a gente vai contar, o que a gente vai fazer, então a gente já criou um planejamento na nossa cabeça. Então, realmente, ontem na minha montanha-russa eu tava com o carrinho lá em cima, e aí depois do negativo meu carrinho começou a descer e hoje tá lá embaixo, porque hoje é o meu primeiro dia do ciclo, menstruei. Você já falou, cheguei com dor de cabeça. Tá explicado o motivo, né? Sim. Então, assim, é muita confusão, né? E com esse processo, terapias, eu comecei a enxergar a menstruação como algo bom. Que bom. Assim, não é que eu adore menstruar, porque pra mim, cada vez que vem a menstruação é um não que eu tive. Mas eu comecei a entender que a menstruação é um ciclo novo e é uma nova possibilidade de engravidar. Que se não fosse a menstruação, eu não ovularia e não engravidaria. Então eu comecei a olhar a menstruação como
algo bom, Sim. que é uma nova oportunidade e um novo recomeço. Limpando o útero também. Exatamente. Sim. Uma limpeza, então hoje estou no primeiro dia, hoje assim, um pouco chateada porque demora pra gente retomar a vida de uma forma normal, depois de um exame, depois de um atraso, que pra mim isso é super difícil, atrasar minha menstruação, isso não acontece. E é óbvio que a gente cria expectativa e quanto maior a expectativa, maior a frustração, né? Então, por isso que eu falo assim, minha psicóloga falava e eu falo, pensar em desistir é absolutamente normal. Porque cada vez que eu menstruo eu penso isso. Mas desistir não é normal. Vai passar esse período, vai passar 2, 3 dias, eu vou me reerguer, então vamos começar de novo, né? Vamos a um novo ciclo, a uma nova tentativa. E tá tudo certo, né? Mas tem dias e dias. Claro. Hoje, esse ano, eu percebo que eu estou muito melhor do que o ano passado, por exemplo. Conte do que você está lutando tudo. Sim, eu estou assim. Diria até que é um livro que eu tô escrevendo, porque eu resolvi colocar no papel todas as minhas experiências, todas as minhas expectativas, tudo que eu tô vivendo. Então comecei a escrever. Separei por capítulos, porque eu sou uma pessoa muito organizada, né? Virginiana que sou. E aí, antes de começar a escrever, eu coloquei no bloco de notas ali, coloquei vários tópicos, tudo que eu queria falar. E até hoje, assim, se eu lembro alguma coisa, eu vou no celular e anoto. E aí comecei a escrever. Já escrevi 5 capítulos desse livro. Isso é uma coisa importante de se falar. Super escritora. E eu gosto muito disso. E eu senti que isso, de alguma forma, me fez bem. Colocar no papel, descrever ali de certa forma, é como se eu tivesse voltando no tempo e realmente assim percebido o quanto de vivência eu já tive, quanta coisa já aconteceu. De repente, para que daqui 10 anos eu possa ler tudo que eu escrevi e fale, nossa, porque a gente esquece. Claro. Um detalhe ou outro vai acabar passando despercebido. E aí, para que daqui a um tempo eu possa ler e falar quanta coisa eu passei. E você passou mesmo. Passei. E de repente até meus filhos, né? Para que eles possam ver tudo que aconteceu e se sentirem valorizados, né? Pelo amor de Deus, olhe quanto eu sofri para ter algum filho no mundo, né? Tô colocando tudo no papel, né? Vamos ver como que vai ser, porque tá sendo uma fase bem gostosa. Eu acho que isso tá me ajudando muito a me levantar, a me reerguer de certa forma. Então esse ano eu tô levando de uma forma um pouco mais leve. Não que eu não tenha meus momentos de tensão, como ontem à noite depois do meu exame negativo, isso ainda me afeta, não tem como ser diferente, mas eu consigo me reerguer de uma forma mais rápida e de uma forma mais leve. Porque até eu falei pra minha psicóloga que eu queria que a gestação acontecesse, mas eu queria que ela fosse leve pra mim. Sim. Porque engravidar e viver 9 meses ali naquela tensão, naquele momento de estresse, eu não sei se era realmente isso que eu queria. Pra finalizar, né, esse processo todo, eu falo assim que a rede de apoio, ela é muito importante. Porque já tive contato com mulheres que estavam sozinhas nesse processo, porque os maridos, companheiros não admitem acompanhar, ou porque eles têm certeza que o problema não é com eles, enfim. E eu te falo que a rede de apoio, ela é muito importante. Familiar e a rede afetiva também, porque a gente não consegue sozinha. A gente não consegue passar por tudo isso, é muito difícil mesmo. Então, eu posso dizer assim que eu sou muito abençoada por ter uma família que tá comigo, por ter uma família que entende, por ter uma família que não me cobra. Cadê o bebê? Por que não engravidou? Porque todo mundo tem esse entendimento, porque a gente não gosta de ouvir esses comentários, e principalmente em casa. Então, assim, que bom que eu tenho um marido que muitas vezes acaba sendo a minha base, que acaba sendo o meu foco, porque acredito que se eu tivesse sozinha nisso, eu não sei se eu estaria até hoje
depois de 7 anos ainda continuando. Pra mim, hoje, a maternidade é uma realidade. Porque eu sei que eu vou ser mãe. Mas a gestação é uma incógnita. Porque por mais que eu esteja buscando isso, eu não sei se vai acontecer. E eu sei que tem muitas mulheres que querem viver a maternidade independente de como ela aconteça. Mas eu queria viver a maternidade, queria viver a gestação. Eu quero passar por todos os perrengues que eu sei que tem numa gestação. Eu quero passar por todas as breguices, eu quero passar por tudo. Eu quero sentir a vida dentro de mim. E é por isso que falar sobre gestação, falar sobre gestante, ver vídeos sobre isso, rede social, enfim, eu não gosto. Eu me esquivo. E as pessoas sabem que eu não gosto de falar sobre gestação, porque isso pra mim é uma incógnita. Sim. Entendeu? E que eu prefiro preservar a minha saúde mental. Sim. E é isso, assim, eu sigo buscando a gestação, agora com a fertilização, eu acredito e a gente precisa ter fé de que isso vai acontecer. Eu já tive vários sinais de que a gestação vai acontecer. Eu sou católica, eu tenho as minhas crenças, eu tenho a minha fé. E assim, eu já recebi vários sinais, outras pessoas já receberam vários sinais de Deus mesmo, de que a gestação vai acontecer. Só que a gente é muito imediatista, né? Eu quero já, né? Depois de 7 anos eu acho que você tem o direito. Entendeu? Então, mas assim, eu sei que de certa forma, eu sempre falo assim, que a minha promessa vai chegar, né? E eu tô esperando que seja agora em 2023, que seja um ano de recomeço mesmo, assim, porque estou esperando isso há 7 anos. Acho que já tá na hora do meu sim chegar. Vamos ver se realmente vem, né? Imagina, agora que a gente está gravando tudo isso, imagine só se acontecer. Nossa, eu já imaginei de várias formas, assim, e ontem até quando eu fiz o exame ali, eu fiquei pensando, e se der positivo, assim, e eu não consigo pensar como que vai ser a minha reação, porque pra mim é tão normal receber um exame negativo, que eu não consigo imaginar e criar um cenário na minha cabeça de como realmente vai ser quando eu olhar ali o exame e dar lá, superior, porque pra mim é sempre inferior, né, então... Estou na expectativa que esse ano aconteça. Assim, no fundo do meu coração, eu espero. E eu achei que hoje, por ser o primeiro dia do meu ciclo menstrual, eu ia estar muito mais emocionada. E eu achei que eu ia chorar aqui com você. E me mantive firme. Não sei como. Linda, maravilhosa. Ai, meu Deus, eu estou ansiosa por esse ano. Eu também, eu também. E quando acontecer, olha, você vai ser uma das primeiras pessoas que eu vou lá te contar. Vamos lá. Então, eu já estou esperando.